Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus, externa gratidão, né? A Deus por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, a qual o meu pastor, né, Juarez, e a minha pastora Débora me concedeu pela misericórdia de Deus e pela graça. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor por estar aqui também. Externa a Deus a gratidão pela vida de todos os irmãos a qual aqui se encontra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Me fez lembrar de Moisés. Aí quando eu cheguei aqui, Deus disse: a terra que onde você vai é terra santa. Aleluia. E eu cheguei aqui, eu digo, eu não estou entendendo. Aí pelo meio do caminho Deus bradou ao meu coração. Sabe por quê? A gente vai de sapato e muita coisa ruim, muitas das vezes a gente traz conosco. E Deus disse: onde você vai pisar é terra santa. Eu digo, já estou entendendo. Eu cheguei aqui, tirei o meu sapato, coloquei ali, porque não estou doutrinando ninguém, irmão, mas é o mistério de Deus com a vida de cada um. Então aqui é terra santa, aonde a gente vai pisar. A palavra do Senhor diz, até o louvor diz: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos seus pés. Então eu cheguei aqui, eu disse: Jesus, é para tirar o sapato, eu vou tirar. É terra santa, porque a gente traz muita sujeira nos nossos pés. Quer dizer, o sapato protege os nossos pés, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muita sujeira que muitas das vezes a gente passa. A Bíblia diz que onde a gente colocar a planta dos pés, ali será abençoado. Mas nem tudo a gente pode trazer da rua para dentro de casa ou para dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele bradava assim no meu coração, disse: seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor, só para obedecer. Quero deixar de ser rebelde, porque já fui muito rebelde. Hoje eu preciso entrar no querer de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra está no livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos, né, que me ajudem. Não olhem para mim não, irmão. Não tenho nada. Não sou pregador. Costumo dizer que eu não prego. Quem prega é o Espírito Santo de Deus. Eu falo. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele prega, e ele que traduz e coloca no coração de cada um da maneira que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim seja a vontade de Deus, né, na minha vida, neste momento. Aleluia. Que o Senhor, nesta hora, ele possa fazer assim como ele fez na vida de Isaías. Enviou um anjo, um serafim do altar com antenais nas suas mãos, e com ela tocou os seus lábios, e as suas iniquidades foi perdoada e sarada, né? Perdoado os seus pecados, e foi sarada as iniquidades na vida daquele homem. Então que neste momento o Senhor possa fazer também na minha vida. Que no momento que eu abrir a minha boca, meus lábios aqui, que Deus, ele possa tirar de dentro de mim tudo aquilo que não louva a ele, né? O chamado e a fuga de Jonas. Minha outra tradução diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A fuga de Jonas, o seu castigo e o seu livramento. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Porém Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do porão, e com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e formou-se uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as cargas que estavam no navio, para que ali aliviasse o peso e Jonas, porém, desceu ao porão do navio
e deitou-se e dormiu um profundo sono. Só até aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Deus amado, neste momento, meu Pai. Meu Deus, não desfazendo da oração do teu servo, meu Pai. Meu Deus, mas assim só apresentando a minha vida, para que assim o Senhor possa fazer, meu Pai. Nesta hora o teu querer e a tua vontade, meu Pai. Meu Deus, que não venha ser eu, porque eu não sou, não posso, não faço, meu Pai. Eu sou apenas um pobre, miserável, meu Pai, pecador que pela sua infinita misericórdia, o Senhor, meu Pai, tem achado graça, tem me dado oportunidade, Pai. Pai, nesta hora, meu Pai, vem falar, meu Pai, através de mim, porque eu sou, meu Pai, somente um canal, meu Pai, para que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor necessita com a tua igreja. Pai, nesta hora, toma a minha vida nas tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, e faz conforme o teu querer, a tua vontade. É que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a igreja diz: amém. Irmãos, acabamos de meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, acabamos de meditar em uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, a qual a Bíblia diz que Deus, ele chama Jonas, aleluia, como profeta para ir a uma cidade, para trazer as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele chama Jonas para pregoar a palavra, louvado seja Deus, assim como na minha e na sua vida. Deus, ele nos deu a oportunidade, Deus, ele não tirou do lamaçal do pecado, colocou um cântico sobre os nossos lábios e tem nos dado a oportunidade de ir, porque Deus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas ali estava um povo na terra de Nínive, a qual não conhecia, aleluia, a palavra, não conhecia ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus, ele tinha uma promessa para aquela cidade, para aquele povo. Deus queria fazer algo diferente naquela vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque não conhecia a palavra de Deus e aquele povo pecava excessivamente, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali Jesus, ele chama Jonas como profeta, aleluia, e levanta Jonas para pregoar a palavra a qual Deus, ele lhe daria para um povo que necessitava de conhecer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia relata que Jonas, aleluia, quando Deus, ele manda, quando ele chama Jonas, Jonas ali, ele se levanta, aleluia, para fugir da face do Senhor. A Bíblia diz que Jonas desce, aleluia, até a Tarsis, toma um navio, aleluia, que ia para Jope, aleluia, para fugir de diante da face do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, aleluia, a Bíblia diz que ele paga, pois, a sua passagem e desce, aleluia, para o porão ali do navio, aleluia, para fugir da face do Senhor. Mas, irmãos, sabemos que para fugir da face do Senhor, eu e você nunca vamos conseguir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está com os olhos, com 7 olhos como chama de fogo, aleluia. Mas Jonas ali, ele tentou fugir de diante da presença de Deus, ele queria trilhar um caminho diferente, aleluia. Mas a Bíblia relata que não podemos, e ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jonas se levantou, aleluia, pagou a sua passagem, desceu para o porão. É quando o capitão ali do navio, ele vem, aleluia, e encontra Jonas, aleluia, dormindo em um profundo sono, e ele pergunta: de onde é, dormente? De onde vem? O que fazes? Aleluia, o que tem? Aleluia. E Jonas ali, ele começa a olhar para aquele homem, aleluia, aquele homem pergunta: qual é a sua ocupação? Que terra é a sua? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós numa grande aflição, e você aí dormindo, aleluia, aqueles homens nervosos ali naquele navio, tirando as cargas pesadas para que o navio pudesse se aliviar do seu peso, para ali que ele não viesse se quebrar, aleluia. E Jonas entra para o navio e entra em um profundo sono, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, aleluia, quando aquele marinheiro, aleluia, aquele chefe daquele navio encontra Jonas ali, ele chama para se juntar aqueles outros marinheiros que estavam ali, aleluia, remando, tentando remar para que o navio chegasse em terra, aleluia. Mas diz que quanto mais ele tentava, a Bíblia relata que quanto mais eles remavam, a fúria do mar se aumentava, louvado seja o nome do Senhor. E ali aqueles homens não entendiam por causa de quê? Que aquela diversidade, ela sobrevinha sobre a vida deles, louvado seja o nome do Senhor. E Jonas ali, aleluia, dormia, aquele homem chama Jonas,
e leva para o meio daqueles marinheiros. E quando chega ali, eles começam a lançar a sorte. Ele pergunta: vamos lançar a sorte para saber por causa de que nos veio essa adversidade. E ali aqueles homens começam a entender, aleluia, porque, aleluia, que estava vendo aquela adversidade de contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles sabiam que Jonas alguma coisa ele tinha feito de errado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jonas estava fugindo de diante da face do Senhor para não pregoar a palavra para um povo que necessitava de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Mas ali, irmão, aleluia, quando Jonas, aleluia, aqueles homens perguntam a Jonas de onde ele é, de que terra ele veio, que ele diz que ele é hebreu e que teme ao Deus do céu, Deus que criou os céus e a terra. Aqueles homens passam a entender, aleluia, e aqueles homens ficam temerosos, aleluia. E ali ele pergunta a Jonas: o que faremos contigo? Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas diz assim: me lança sobre o mar, aleluia, e o mar se acalmará. E aquele homem ali, ele teme a Deus. Ele ali começa, aleluia, a se perguntar o que eles fariam. Ali ele pede misericórdia a Deus para que aquele sangue, aleluia, daquele homem não viesse sobre a vida deles. Ele diz: e agora? O que faremos? Aleluia. Louvado seja. Ele diz: ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que esse sangue inocente não venha descer sobre nós. Ali eles oferecem sacrifício a Deus, aleluia, com medo de que poderia acontecer na vida deles se ele mexesse com o homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ali Jonas fala para ele: me lança sobre o mar, e o mar se acalmará. Aqueles homens imediato ali consultam a Deus, porque ele temia. Você vê que no momento que eles começam cada um a clamar os deuses dele, mas ele sabia que acima dos deuses dele tinha um Deus que tudo podia, que tudo fazia. Ali eles temeram a Deus. Ele sabia que Deus era Deus de milagre, que Deus era Deus de providência. Como Deus estava fazendo o mar se enfurecer de contra a vida deles, algo pior poderia acontecer. Então eles ali pediram permissão a Deus para que ele pudesse lançar Jonas sobre o mar. E a Bíblia diz que ali aqueles homens lançam Jonas sobre o mar, aleluia, e Deus automaticamente prepara um grande peixe, aleluia, que vem. E ali, louvado seja o nome do Senhor, engole a Jonas. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Jonas, aleluia, ele fica na entranha de um grande peixe, aleluia. Mas sabe o que é que me chama a atenção, irmão? Os milagres de Deus para com a vida de Jonas. Sabe por quê? Muito fala da desobediência, que Jonas foi um homem desobediente, que Jonas não quis obedecer a Deus, é verdade. Mas Deus, aí você vê a misericórdia de Deus para com a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jonas ele foi desobediente, mas automaticamente o primeiro milagre vai aí para a vida de Jonas. A Bíblia diz que quando aqueles homens lançam Jonas sobre o mar, aleluia, Jesus aí já dá o primeiro livramento. Sabe por quê? Eles estavam no meio do mar, ou adiante, aleluia, e Jonas foi lançado no mar. Ele poderia ter morrido afogado, mas automaticamente Deus ele prepara um grande peixe que engole Jonas, aleluia. Ali já vai um livramento para a vida de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor, porque se Jonas permanecesse ali, ele morreria afogado. Louvado seja Deus. E ali Deus prepara um grande peixe que engole Jonas. E a Bíblia diz que Jonas passa 3 dias e 3 noites na entranha de um grande peixe. Vai mais um livramento para a vida de Jonas. Sabe por quê? Aleluia, quando a Bíblia diz que Jonas é engolido pelo peixe, aleluia, automaticamente a Bíblia não diz que ele desceu até o estômago, ou seja, né, louvado seja o nome, diz que ele ficou na entranha de um grande peixe. Louvado seja o nome do Senhor, porque os cientistas dizem que um peixe tem algo dentro dele que quando ele engole a sua vítima ali, tipo um ácido, cai ali sobre a sua vítima e dissolve, porque fica ali, ele não mastiga, ele engole e ali vai dissolvendo ali dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali vai mais um milagre, aleluia, para a vida de Jonas, porque, aleluia, Deus ali, ele guardou Jonas mais uma vez. É o que tem acontecido muitas das vezes na minha e na sua vida, aleluia. Nós temos sido desobedientes, mas na hora da adversidade, Deus ele nunca tem nos deixado só, aleluia. Deus ele tem segurado na minha e na sua mão, aleluia. Deus ele não tem deixado nós fraquejar. Muitas das vezes você chega e diz assim: Jesus, eu não tenho mais força, Deus, eu não vou prosseguir, eu não aguento mais. Aí Jesus ele vem, segura nas tuas mãos, ele diz: filho, eu estou contigo, aleluia. Porque ele disse assim no Salmo 23, aleluia, versículo 4: quando passarem pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jonas estava passando pelo vale, aleluia. Jonas necessitava de um milagre, Jonas necessitava de se humilhar diante da presença de Deus,
aleluia, para que assim Deus ele pudesse salvar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas estava na entranha de um grande peixe. Imagine, irmão, um grande peixe engole a qualquer um de nós. Como é que nós ficaríamos? Como é que você ficaria? Louvado seja o nome do Senhor. Seja lançado no mar e de repente um grande peixe vem de lá e lhe engole. Você está na entranha de um grande peixe ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ali como é que aquele homem se encontrava ali dentro? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Jonas ele é engolido pelo aquele grande peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali também há outro milagre para a vida de Jonas. A Bíblia diz que a água começara a submergir. A água subia sobre a cabeça de Jonas, ela cobria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e novamente descia, ela cobria e descia, e a Bíblia diz no seu capítulo 2, que Jonas ali, quando ele pensou, aleluia, que a sua alma ia desfalecer, eu creio que por a água submergir sobre a sua cabeça, faltava ar, faltava fôlego, e ali ele começou a achar que ele iria morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz no seu capítulo 2, aleluia, que Jonas, aleluia, das entranhas do grande peixe, ele diz, a minha, aleluia, angústia clamei ao Senhor, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quando Jonas, aleluia, de dentro daquele peixe, ele sentiu, aleluia, que ele precisava, aleluia, correr automaticamente, ele estava sendo desobediente, mas ele precisava automaticamente, aleluia, se humilhar diante da presença de Deus, para que assim o Senhor viesse ter misericórdia da vida de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele ora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando ele clama ali das entranhas daquele peixe, aleluia, automaticamente Jesus ele ouve a petição de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor manda com que o peixe, aleluia, solta Jonas em terra firme. Mas o que me chama a atenção é que no começo, aleluia, onde a gente veio ver, aleluia, ler, aleluia, o começo da mensagem, a Bíblia diz que Jonas não queria ir para a cidade de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. Tomou um navio, aleluia, desceu até Jope e tomou um navio que ia para Tarsis. Louvado seja o nome do Senhor. E agora estamos vendo aqui, a Bíblia diz que o Senhor, ele manda que o peixe solte Jonas em terra firme. Mas aonde foi que o peixe soltou Jonas? Já na cidade de Nínive, aonde ele não queria ir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí novamente no seu capítulo 3, Deus fala com Jonas. Ele diz, ele chama Jonas e diz novamente, aleluia, aleluia, ele manda com que Jonas vá, aleluia, aleluia, para aquela cidade, para pregoar a palavra. Ele diz a nova palavra que o Senhor lhe dará. Aleluia, Deus estava dando uma nova mensagem a Jonas, para pregar para aquele povo que necessitava, aleluia, de ouvir a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é, irmão? O amor de Deus para com as nossas vidas. Aquele povo, a Bíblia diz que a fedentina do pecado já estava subindo a narina de Deus. Aí Deus, ele levantou um profeta, Deus, ele levantou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma profetisa, para pregoar a tua palavra. O que é que eu quero dizer com isso? É que tem pessoas aqui que Deus, ele tem levantado, ó Deus, e Deus tem ido, Deus tem derramado a graça, tem dito ide, e pelo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Mas você muitas das vezes tem temido, ó Deus, não tem obedecido, e por causa disso, muitas das vezes a adversidade tem vindo sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua vida, aleluia, porque Deus não lhe chamou para ficar sentado, Deus, ele lhe chamou para pregoar a sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, irmão, e é a oportunidade a qual nós temos que abraçar. Sabe por quê? Assim como a vida de Jonas, quando eu conto, eu gosto muito dessa pregação, mas eu só prego aquilo que Deus, ele me dá. Assim como na vida de Jonas foi simbolicamente como a minha vida. Eu estava vivendo nesta vida a qual eu vi hoje, aleluia, acontecendo. E ali Deus, ele me fez lembrar. Ele disse no percurso, aleluia, da mensagem você conta, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu entrei, eu caí na entranha de um grande peixe. Eu tive que ir para o cárcere para que Deus, ele me desse um livramento, aonde todos que estavam ali ao meu redor desceu a sepultura, mas Deus, ele me guardava na entranha do grande peixe, onde ele dizia, estou eu lhe guardando, estou eu lhe dando o livramento. E todos desceram, irmão, e só eu fiquei para pregoar a boas novas. A oportunidade que Deus, ele me deu, eu estava no ventre, também aprisionado, mas grande foi o livramento para a minha vida, aonde todos, irmão,
Durante 7 meses todos vieram a óbito, desceram à sepultura, e Deus, Ele me deu a oportunidade de hoje estar aqui. Então não foi diferente, aleluia, de Jonas. Ali a Bíblia diz que Deus, Ele dá uma nova mensagem a Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jonas vai entrando na cidade de Nínive, a Bíblia diz que é 3 dias de caminhada. Jonas entrando naquela cidade e pregoando a palavra que o Senhor mandou. Dentro de poucos dias, e Nínive será subvertida. Ou seja, dentro de 3 dias, e o Senhor vai destruir essa cidade. Aleluia, não vai sobrar pedra sobre pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas entrava pelaquela cidade falando aquilo que Deus, Ele tinha mandado. Porque quando nós falamos aquilo que Deus, Ele nos manda, aleluia, tem que ter êxito, irmão, tem que ter milagre. O milagre tem que acontecer se você tem convicção do Deus, Ele que te usa. Você não pode deixar de abrir a sua boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali Jonas entra naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, pregoando a palavra, aleluia, subvertindo aquele povo, ou seja, aleluia, advertindo, na verdade, aquele povo, para que aquele povo viesse a obedecer, para que aquele povo viesse a fazer a vontade de Deus, aleluia. E quando Jonas, ele entra ali, aleluia, falando, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, o que me chama a atenção é que vários homens, aleluia, naquele lugar, aleluia, inclusive o rei, aleluia, daquele lugar, a Bíblia diz que o rei, ele faz um decreto, aleluia, naquele lugar, aquele maior ao menor, e do homem até o animal, ninguém comeria e nem beberia nada, e todos se cobriria de pano de saco. Imagine, para que Deus, ele tivesse misericórdia da vida deles. Imagine uma nação, uma cidade que o homem entra pregando 3 dias, 120 e poucos habitantes, quer dizer, 120 e poucos mil habitantes, naquele lugar a qual necessitava de um milagre, aleluia, que precisava fazer algo, chamar a atenção de Deus. E quando aqueles homens, quando aquele rei faz o decreto, olha o decreto que o rei fez, nem os animais ele permitiu que comesse nada, os boi nem bebesse, nem boi, nem vaca, nem ovelha, nada, e todos se cobrissem de pano de saco. Imagine como é que Deus, ele não vai ter misericórdia, se Deus, ele é misericórdia. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele ouve a oração, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, o sacrifício, a qual aquele povo ele fez ali, para que Deus, ele viesse a ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas houve uma pessoa que em meio àquilo tudo não se agradou. No seu capítulo 4 a Bíblia conta a história que Jonas ali entristeceu o seu coração, porque ele disse, sabe por quê, Senhor? Eu fugi da tua presença para não fazer aquilo que o Senhor tinha me otorgado, porque eu sabia que o Senhor era Deus benigno, misericordioso, bondoso. Eu sabia que aquele povo o Senhor não mataria, mas na verdade Jonas queria que aquele povo morresse. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi o povo que matou a família de Jonas. Aquela terra ali era a terra de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Aí a Bíblia diz que Jonas, ele sai da cidade. Louvado seja o nome do Senhor, chega do lado de fora da cidade, ele faz uma barraca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ali ele senta ali do lado de fora para ver o que é que Deus ia fazer com aquele povo. Quando ele se assenta ali, aleluia, e fica esperando para ver se Deus destruiria aquele povo, a Bíblia diz que Deus, ele chega e faz crescer sobre Jonas um pé de aboboreira, e aquele pé de aboboreira cresce ali e cobre a Jonas, aonde o sol batia sobre a cabeça de Jonas, aleluia. Mas aquele pé de aboboreira começa a tomar conta, aleluia, dele ali, e chega pela noite novamente, Deus envia, aleluia, um inseto ali que morde, pica aquela aboboreira, e ali ela vem a morrer. E ali Jonas se compadece da aboboreira e fala para Jesus, como é que pode? O Senhor matou o pé de aboboreira. Começou a contender com Deus. Aí Deus diz assim para Jonas, será que é possível você se compadecer de um pé de aboboreira que em uma noite cresceu e em uma noite morreu, e não se compadecer de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda ou sua mão direita? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Imagine, irmão, um povo que não sabia discernir sobre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Imagine que era um povo,
leigo, ignorante, não conhecia, não sabia nada de Jesus, mas que ao mesmo tempo, quando Jonas entrou pela porta pregando, ele foi um povo ouvinte da palavra de Deus, ouviu e guardou. E ali eles botaram em prática o que eles fizeram. Eles fizeram um jejum, um sacrifício, para que Deus tivesse misericórdia de tudo que eles já tinham feito. Porque Jonas falou que dentro de 3 dias, ou dentro de 40 dias, Nínive seria subvertida. É o que não tem acontecido no nosso dia de hoje. Quantas pessoas muitas das vezes até conhecem, sabe o que Deus é capaz de fazer, e tem preferido estar lá fora, tem saído dos braços do Pai para se jogar nas mãos de Satanás, para voltar a comer o vômito que um certo tempo lançou para fora. Então é por isso que tem acontecido muita coisa no meio de nós. É por isso que Deus está permitindo, porque muita coisa, meu irmão, nem tudo é o diabo. Tem coisas que é permissão de Deus, e Deus falou que Ele ia permitir. Sabe por quê? É necessário o povo se voltar para Deus. Você vê que o povo não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, mas quando a palavra foi pregada, aquele povo temeu a Deus e fizeram algo para que Deus assim tivesse misericórdia. Mas o que tem acontecido no dia de hoje, muitos conhecem a palavra do Senhor, não tem guardado, tem se lançado no lamaçal do pecado. Muitas das vezes você tem falado do amor de Deus e tem entrado pelo lado e saído pelo outro. Mas Deus, Ele disse na palavra dele, quando ouvir a voz do Senhor seu Deus, não endurecei o vosso coração. Aleluia. E tem muitas pessoas aí fora, irmão, aleluia, que não quer mais ouvir a voz de Deus. Eu gosto, para mim eu prefiro estar pregando aí na rua do que dentro da igreja. Eu digo a Deus toda hora, pode me levar, que onde o Senhor me mandar eu vou. A minha ousadia é essa, eu sei de onde Deus Ele me tirou para pregoar a sua palavra. Aleluia. Aqui eu posso até não ministrar da maneira devida, mas lá fora eu sei como agir diante da presença, porque a cada um Deus Ele tem de uma forma, a cada um Deus Ele usa de uma forma, cada um Ele trabalha na vida de cada um de uma forma. Nem todo mundo é igual, irmão. Nem todo mundo é igual, mas aleluia, pela misericórdia, Deus Ele tem dado oportunidade. Tem pessoas como eu não merecia, mas hoje eu me encontro aqui, porque Deus Ele me deu a oportunidade. Agora só que na oportunidade que Deus Ele me deu, eu abracei. E pela misericórdia de Deus, eu tenho 6 anos. Aleluia, para mim não é troféu, sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. A única coisa que eu tenho pedido é para que Deus Ele me sustente a cada dia, me dê graça. Porque o inimigo da minha alma, a todo momento ele tenta. Ele tenta a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Pela misericórdia, me tirar da presença de Deus. Aí foi você mesmo, eu só não te matei porque não vou lhe matar, porque você não vai me matar, porque você não tem poder contra a minha vida. Aquele que me guarda, aquele que está comigo é maior do que está com você. Você pode até tentar, agora se você vai conseguir, eu não sei se você vai conseguir, não. E ele ali segurando na minha mão, digo, dá para você soltar minha mão aí, por favor, porque eu tenho que fazer. Só que eu entendi que eu estava indo ministrar na Baixa Fria, e o diabo, ele queria me tirar do foco do alvo, que era a pregação a qual Jesus, ele estava me levando. E ali aquele homem ficou ali, eu dei as minhas costas, irmão, e fui embora. Eu entendi que o inimigo estava tentando de todas as maneiras. Eu tenho visto pela misericórdia, às vezes muito olha a minha aparência, muitos me julgam, e muitas das vezes você está pensando que eu não vejo. Jesus ele até me mostra, mas sabe o que acontece? Eu não dou ouvido mais para isso não. Se foi um tempo, a Bíblia diz que quando eu era menino, agia como menino. Hoje eu não sou mais menino, hoje eu sou adulto. Então palavras que muitas das vezes vem perturbar bem a sua mente, só entra dessa coração se você deixar. Mas sabe qual é o foco do diabo? Para que você pare. Mas aí o que é que a gente tem que fazer? O que é ruim a gente deixa sair pelo outro lado, o que é bom a gente leva para o coração e guarda. Sabe por quê? Provérbios capítulo 3, primeiro diz: filho meu, não deixei as minhas vezes. O teu coração guarde meus mandamentos, porque ele aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, irmão, é o que acontece. O diabo a todo momento ele tenta. Eu comecei a minha caminhada assim, hoje não era para eu estar aqui não. Já era para o diabo ter me matado há muito tempo. Mas Jesus ele nunca permitiu. Sabe por quê? Ele tinha um propósito para a minha vida. Eu congreguei primeiramente na Assembleia. E na Assembleia de Deus tinha uma pessoa, meu novo convertido, que me apontava, que me acusava, dizia que eu estava de capa me escondendo.
que eu não ia permanecer. E eu perguntei, chegou um certo tempo que eu comecei a perguntar a Deus por que aquilo acontecia, por que Deus me deixava ver. Mas sabe o que é que me dava força, irmão? Era aquilo ali, sabe por quê? Eu aprendi a caminhar assim, ó. Eu dizia, quanto mais eles me apontam dizendo que eu vou sair da presença de Deus, eu vou descer, vou buscar mais ainda, eu vou permanecer em pé. Quanto mais eles me acusam dizendo que eu estou de capa, quanto mais Satanás ele me futuca, mais eu piso nele, sabe quanto? Se eu orava meia hora, eu vou orar a partir de hoje 1 hora. Se eu orava 1 hora, eu vou orar 2. Se eu orava 1 vez ao dia, eu vou orar 3. E Satanás ele vai ficar sempre para trás, sabe por quê? Ele nunca vai conseguir me vencer. Então eu comecei a caminhar dessa forma. Deus ele permitia e eu perguntava a Deus. Depois de um tempo Deus começou para dizer que era para o meu crescimento. Mas eu sofri um bocado, eu pensei em voltar atrás. Cheguei um tempo, fiquei dentro de casa durante 2 meses. E ali quando você se converte, o povo toma o seu nome, bota ali o endereço, tudo. E durante 2 meses dentro de casa, ninguém foi me visitar dentro de casa. Eu disse, misericórdia, que amor é esse? Que amor é esse? Mas porque nós vem de um mundo onde a gente não conhecia, pastor. Então quando a pessoa vem crente de Deus, mas quando você vê, você é ignorante, ainda não entende as coisas direito, mas pela misericórdia Deus segurar. Como é que pode isso? Mas eu comecei a entender que o diabo queria me arrancar. O diabo queria, a minha raiz estava começando a crescer e ele queria arrancar. Eu disse, Jesus, mas é assim mesmo, eu vou permanecer aqui. Jesus disse, ficar em Jerusalém até aqui do alto. Você quer repetir? Aí comecei a visitar algumas igrejas e absorver aquilo que precisava para a minha vida. Eu sou homem de ciclo de oração, sabe por quê? Eu aprendi assim. Ciclo de oração é lugar para você se permanecer de pé. Era ciclo de oração segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Até hoje eu sou assim, eu trabalho durante a noite. Quando eu chego de manhã, muitos pensam que eu vou dormir. Não, eu vou para ciclo de oração. Estou aqui até agora sem dormir e estou em paz. Busquei muito hoje para estar aqui, pela misericórdia de Deus. Não para me exaltar não, irmão. Sabe por quê? Eu quero ter compromisso com a coisa de Deus. Quando eu estava no mundo, eu fui muito usado pelo diabo. O diabo tinha muita legalidade na minha vida. Aí hoje, sabe o que é que eu dizia para Deus? Eu via dentro da igreja um bocado de pessoas tendo oportunidade e dizendo que estava com vergonha. Aí eu disse assim, Jesus, na minha vida não há lugar para vergonha. Sabe por quê? Quando era para o diabo, eu não tinha vergonha. Porque eu vou ter vergonha? Então, eu nunca vou rejeitar uma oportunidade. Eu nunca vou deixar de ter uma oportunidade dentro da igreja. Para eu nunca na minha vida, com 6 anos, nunca recusei uma oportunidade. Desde a minha primeira oportunidade até hoje, eu abro a minha boca sem saber cantar, não importa, sem saber pregar, sem saber falar, mas eu quero a oportunidade. Eu chegava lá dentro da igreja, brigava, almejava a oportunidade. Eu não saía de dentro da igreja se não me desse a oportunidade. Eu queria a oportunidade, sabe por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa, é a única forma que eu tento, ou que eu tenho para tentar agradecer a Deus por todos os benefícios a qual Deus ele tem feito na minha vida. Sabe por quê? O diabo ele tenta. Aí, se eu lhe perguntar muitas das vezes, não é julgamento, eu não estou julgando ninguém. Só estou falando aquilo que Deus está me mandando falar. Aí, muitas das vezes, você chega dentro da igreja, tem uma oportunidade. Aí você rejeita, mas no mundo você rejeitava. No mundo você dançava. No mundo você ia para o carnaval, caiu uma chuvinha outro dia lá. Diga aí, povo, ninguém vem para a igreja. Mas se fosse no tempo do carnaval, eu estava lá. Para que chuva? Eu disse ao irmão aqui, falaram aqui na pregação, no sábado, sem ser nesse sábado no outro. O Barão falou de carnaval e disse assim, por que curtia? Eu digo, irmão, eu curtia todos os 7 dias, nem vinha em casa. Lá mesmo eu era usado pelo diabo, roubava, comia, tinha dinheiro no bolso, sem vir em casa. Quando eu chegava no último dia que eu vinha para casa, depois do arrastão, manhã de manhã preocupado em casa, mas então, eu era usado, dava lugar a Satanás, aí hoje chega na presença de Deus, eu vou limitar o que Deus tem para a minha vida, irmão. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então se o pecado ele já prevaleceu na sua vida, hoje ele não prevalece mais. Ele já caiu por terra. Se existe alguém aqui no meio de nós que o inimigo nesse dia de hoje ainda usava de alguma forma, você pode ficar sabendo. Nesse momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Foi-nos dado poder e autoridade para expulsar demônio, repreender enfermidade, pisar em serpente, escorpião, e se beber algum mortal não fará danos algum. Então vamos usar a autoridade. Se crer, fará as coisas maiores do que a que o Senhor já fez. Faremos, irmão. Mas é tudo pela fé e pela autoridade que há no Senhor de Jesus.
Eu e vocês somos o templo do Espírito Santo. Satanás não tem poder, não tem mais legalidade na minha e na sua vida. Sabe até quando ele tem legalidade? Até o dia que nós permite. Porque no dia que você determinar que ele não tem mais poder contra a sua vida, ele cai por terra em nome de Jesus. Ele tem que partir em retirada. Se nós somos um templo do Espírito Santo, quando nós viemos, como nós fazemos uma aliança, automaticamente Jesus ele nos queima. Porque João Batista ele disse que ele batizava com água para o arrependimento, mas tinha um após ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Quando nós é batizado nas águas, ó, tudo já foi lançado no mar do esquecimento. Satanás ali não tem mais poder, só se eu e você abrir a brecha para ele entrar. Fora disso ele não tem legalidade. Ele tem autoridade, nós temos autoridade que foi nos dada desde o primeiro momento, no primeiro minuto, segundo que fizemos uma aliança que Deus ele nos aceitou, porque nós não aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita. Aleluia. É Ele quem nos dá a oportunidade. Desde o ventre da nossa mãe alguns já foi escolhido. Aleluia. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Aleluia. Mas eu entendo uma coisa, sabe o que, irmão? Porque a palavra de Deus diz que o reino do céu é tomado à força. Então, se a força independente do chamado e escolhido, se eu for chamado ou não for escolhido, de uma forma ou de outra eu vou lutar pela minha salvação. A guerra é grande, mas o anjo teve que abençoar. E por que eu e você vai perder a nossa salvação de qualquer maneira? É tempo de lutar, irmão. Se levantar e agir. A gente permanecer ali, ó, na mesmice não vai levar nós a lugar nenhum. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Você tem que lutar. Lutar. A gente cai, levanta. Eu caí muitas vezes. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? Porque hoje eu estou aqui? Não foi uma não, irmão. Foi várias. Eu não tenho vergonha de dizer não, porque quem me justifica é meu Pai. Sabe por que eu estou de pé aqui? Porque no momento que eu caía, eu nunca parei. O diabo botava na minha mente assim: não vá para a igreja não, que quando chegar lá todo mundo vai lhe acusar. Aí eu entrava dentro da igreja, aí você sente aquela sensação que está todo mundo lhe olhando, mas é Satanás. Aí eu dizia assim: aonde Satanás? Você não vai me enganar não. Mesmo um novo, eu vou orar, 5 de oração, você que eu me levanto. Satanás vinha, me passava rasteira, eu caía. Quando foi um dia eu disse assim: Jesus, basta. Hoje, se eu entrar ali e o Senhor não mudar o quadro da minha vida hoje, ou o Senhor me mata, ou então, quando eu passar pelaquela porta, nunca mais eu coloco meus pés na igreja. Agora está nas suas mãos. Eu estou saindo de casa determinado. Essa é a minha palavra para o Senhor. Quando eu cheguei na porta da igreja, a irmã colocou o óleo assim na minha mão. Eu parei aqui no Espírito, falei novamente com Deus e digo: vai eu. Coloquei o meu joelho e quando eu levantei, eu não fui mais o mesmo. E para a honra e a glória do Senhor estou aqui. Não é para exaltação minha não, é pela misericórdia, porque Deus cuida de nós. Deus ele cuida de mim e de você, irmão. Você pode ver aqui um pobre miserável. Muitos conhecem um pouquinho do meu passado, mas a misericórdia de Deus ela é grande, é infinita na minha e na sua vida. Deus ele tem tido misericórdia demais, só que muitos não têm sabido aproveitar. Um culto como esse hoje, foi por isso que as 5 estava dispersa. 5 entrou, ela saiu para quê? Para comprar. Ai, Jesus, é a hora de chegar. Para as vidas aqui neste lugar, eu fico muito alegre, sabe por quê, irmão? Querendo de uma forma ou de outra, não, ainda que alguém queira ou que não queira, eu faço parte disso aqui. Um pedaço meu está aqui, sabe por quê? Desde o começo da caminhada do pastor e da pastora, que eu, pela misericórdia de Deus, Jesus, ele me concedeu essa graça, chegar bem a lágrima nos meus olhos, de acompanhar eles. Eles veio ali, eu começou no barro ali, a gente lutando, e eu estava ali, sempre vim tocar meu timbal, sempre amei. Não faço questão de instrumento nenhum, não tenho questão de nada, mas assim, só de me alegrar, porque quando eu venho fazer alguma coisa para Deus, me traz alegria. E ali, ó, eu agradeço a Deus pela vida dele, sabe por quê? Também tem sido canal de bênção na minha vida, tem sido boca de Deus na minha vida. A missionária algum dia falou de algo lá no trabalho, eu contei aqui, que eu tinha recebido a vitória, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele está começando a me exaltar a cada dia lá. Ela falou alguns dias, alguns tempos atrás, não sei se os irmãos viu aqui, que Deus ele estava preparando uma bênção para mim. Louvado seja o nome do Senhor, seja a minha varoa.
aleluia, a qual eu esperava. Jesus, Ele está manifestando o poder dele sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele já fez algo. Peço até aos irmãos que interceda, ore, porque Deus, Ele me deu 3 meses para eu me casar, porque coisas têm que vir sobre a minha vida. O chamado de Deus já ficou muito atrasado na minha vida, aleluia, mas foi no momento que eu aprendi a dizer assim, igual a Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então eu tenho pedido a Deus. Posso não ser pregador, mas isso não é vergonha para mim não, sabe por quê? Vergonha para mim seria, até se Deus chegasse aqui e não me desse nada. É como eu fui pregar em um lugar e falei: se irmão, se Deus não me desse palavra, sabe o que é que eu faria? Fecharia a Bíblia e ali agradecia a minha oportunidade e sentaria, porque se eu não posso, Deus não me deu, tem pessoas aqui que podem pregar. Então para mim não é vergonha. Para mim é vergonha quando eu não faço a vontade do meu Pai. Aí para mim é vergonha, porque o diabo tentou para que eu não viesse. Aí eu disse assim: não, mas eu vou. Um tiroteio terrível, eu moro no meio da mina. Eu disse: eu vou sair daqui mais cedo. Quando eu vi o helicóptero rodando em cima, eu digo: minha hora de sair agora. Aí eu saí, claro, peguei meu paletózinho, minha calça, digo: eu vou passando aqui. Pronto, e aí eu digo: eu vou para a igreja, vou. Deus me deu uma oportunidade dessa, eu vou perder? Verdade. Uma oportunidade dessa eu não vou perder nunca na minha vida, sabe por quê? É uma oportunidade a qual eu não mereço, mas Deus, Ele está me dando. Eu não mereço, mas Deus, Ele está me dando. E pela infinita misericórdia, a missionária e o pastor também me deu essa oportunidade. Quando ela falou aqui domingo, eu digo: é mesmo. Meu coração almejava de alegria. Eu estou aqui agora, meu coração está regozijado. Sabe por quê? O que me traz alegria é fazer a vontade de Deus. Não é ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pobre, pecador, mas que Deus, Ele tem tido misericórdia da minha vida. Eu sou melhor do que ninguém. Ninguém. Está entendendo? Mas tenho buscado para mim a diferença de mim, na minha vida, porque quem me justifica é Jesus. Eu não quero mostrar nada para ninguém. Quem tem que me ver é aquele de lá de cima. Porque Ele que me conhece, Ele que me sonda, antes que eu pensasse, Ele já sabia. Então eu fico muitas das vezes até triste, sabe? Porque quando eu vejo essa situação, foi muitos que se diziam ser amigo, mas que desceu, sabe por quê? No momento que eu dizia que era meu amigo, que eu fiz uma aliança, eu digo: já que é meu amigo, me acompanha. E nenhum deles veio. Então todos eles hoje desceu a tumba. Mas eu estou aqui. E hoje eu vi um bocado de jovem lá embaixo que foi morto. E toda hora alguém manda vídeo aqui pro meu celular. Eu não gosto dessas coisas, mas chega e eu estava em casa orando. Eu disse: Jesus, só o Senhor. Teve um jovem filho de uma irmã lá que o menino desceu lá segurando ele e levando ele, tá todo quebrado. Que ele é do meio, a qual dos caras, do outro lado dos caras que invadiram de lá da rua. Pegou os outros, aí ele estava todo quebrado. Eu comecei a dobrar o meu joelho. Eu digo: a única coisa que eu posso fazer, pai, é orar. E ali eu comecei a clamar dentro de casa sozinho. Minha mãe tinha vindo para a igreja, para arrumar a igreja, para ir para a ceia. E eu comecei a clamar dentro de casa. Quando eu saí, quando foi depois, aí eu recebi a notícia que os meninos já soltaram ele. Eu digo: obrigado, Jesus, mais uma oportunidade. Porque é uma alma, tá no erro, tá? Mas eu também estava lá. Como é que hoje eu vou levantar meu dedo? Eu não posso levantar meu dedo para apontar ninguém. Quem é eu para apontar quem? Para julgar quem? Eu não sou ninguém, eu não posso, irmão. Jesus não me chamou nem como juiz, nem como advogado. Juiz é Jesus. Glória. Só Ele pode julgar, eu não. Sabe o que é que eu digo? Sabe o que é que acontece, o que tem acontecido? Como eu falei algum dia, Deus tem cessado a revelação. Porque muitas das vezes Deus, Ele dá a revelação a mim e a você. Em vez de você orar pela minha vida, que estou andando errado, você tem abrido a boca para falar o que não é para falar. E aí agora, muitas das vezes, por isso que tem vindo perturbação na sua vida. Sabe por quê? Você tem abrido demais a sua boca. E a Bíblia diz que quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Então vamos aprender, ó, a absorver para receber de Deus. Deus, Ele te mostra, você dobra o joelho. Ó, o irmão Diego está andando todo errado, está caindo e levantando. Mas eu vou orar pela vida dele, ele vai ficar de pé. Aleluia. Aí Jesus vai me levantar, sabe o que é que vai acontecer dentro de mim? Vai me dar alegria. Por quê? Porque eu vi um irmão que estava praticamente morrendo e Jesus levantou. Aí, minha alegria é essa. Eu orei por uma jovem um certo tempo, onde ela se afastou da igreja. Disse a Jesus que eu só ia parar de orar por ela quando ela entrasse pela porta. Já vou parar pela aqui, meu irmão, rapidamente. E ali eu comecei a orar. 3 anos ela no mundo. E eu, de joelho, orando. Quando foi um dia, eu disse assim: rapaz, eu estou orando demais, mas agora eu quero ver uma coisa. Eu disse assim: Senhor, hoje pela ousadia, estava de fora assim do púlpito, orando de joelho.
Aí disse assim: meu pai, agora eu quero ver algo. Se o Senhor me ouve nesta tarde, todas as pessoas que eu chamar pelo nome vai entrar por essa porta, e quando eu levantar, que eu virar, eu vou ver todo mundo aqui dentro. Ele disse: agora eu quero ver se o Senhor está ouvindo a minha oração, se está valendo a pena o meu sacrifício. Eu orei 90 dias, depois orei mais 30, depois mais 30, e aí fui indo pela misericórdia. Gosto de orar, meu negócio é orar. E ali, quando eu levantei, irmão, eu virei assim, os olhos bateu logo em uma pessoa, naquela que eu estava orando, que já tinha 3 anos. Ela, dentro da igreja, eu digo: pronto, hoje eu sei que o Senhor está ouvindo ver um bocado assim, todo mundo dentro da igreja, a qual eu chamei pelo nome, mais de 10. Eu disse: obrigado. Hoje eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Agora sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou orar de uma forma diferente e o Senhor vai converter. Aí pronto, comecei a orar para Jesus libertar. Não demorou muito. 3, a minha irmã em Cristo, Jaiane, meu irmão Fabinho em Cristo, e hoje a jovem, louvado seja o nome do Senhor, a qual Deus ele estava preparando, porque a nossa caminhada já é de muitos anos, que voltou por braço do Pai, que eu estava intercedendo pela minha vida, ou pela vida dela, que é a bênção que Deus ele preparou para mim, que se chama Maristela. 3 anos, aonde Deus ele já estava trabalhando. Aí quando foi aqui no sábado, Deus usou o pastor aqui, não sabia de nada, eu vim com ela cedo, deixei ela entrar, ela sentou ali, eu disse: ninguém vai ver você entra sozinha, depois eu entro. Ela entrou, eu vim para aqui, larguei ela ali. O pastor, se eu não me engano, é Jorge, pela misericórdia, eu tratando de embalo aqui, ele botou a mão assim e disse assim: varão. Aí eu disse: oi. A missionária ali, Deus só coloca coisa boa no nosso lado, né? Aí eu disse: meu Deus do céu. E a irmã, quando eu cheguei, já tinha falado assim no meu coração: ó, Deus está te dando, tal, colocou na minha mão. E ali, aí eu vi o poder de Deus, irmão. Então é isso que Deus ele faz na minha e na sua vida. Então, irmão, vamos ouvir e guardar alguma coisa, sabe por quê? Eu tenho guardado pelo menos uma. Porque se eu guardar pelo menos um versículo, eu sei que eu vou estar vivendo o querer de Deus. Mas se eu não guardo nada, eu não estou vivendo nada. Então, tem palavras que têm ficado guardadas aqui dentro, sabe por quê? Eu tenho procurado absorver uma e colocar em prática. É tanto que quando a gente coloca em prática, Deus ele começa a manifestar. Quando eu lembrei do sapato que Deus falou, eu disse assim: é sinal que eu estou guardando alguma coisa. Então eu cheguei aqui, tirei o meu sapato e obedeci. Então, irmão, vamos guardar aquilo que é bom, que não presta, vamos deixar entrar pelo lado e sair pelo outro. Não vamos olhar para ninguém não, sabe por quê? O alvo para nós está aqui na frente, aqui, ó. O anjo da igreja está aqui, um do lado, um do outro, o pastor, a pastora, e Jesus está aqui no centro. Então nós temos que enxergar Jesus, anjo da igreja, a qual está nos conduzindo a um caminho para que a gente possa chegar. Não vamos ser rebeldes como o povo de Israel, não, que depois que atravessou o mar vermelho ainda murmurou e perdeu a bênção. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade que eu não pude falar, que o Senhor fala no resto da oração. Amém? E que grande amor de Deus, e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Divino Santo, esteja com todos nós que aqui estamos, agora e para todos sempre, por sua moda diz.